Oi, hoje é resenha do conto Sob a Água Negra, escrito por Mariana Henriques, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. O policial entrou com o olhar alto e arrogante, os pulsos sem algemas, o sorriso irônico que ela conhecia tão bem, toda a atitude vinda da impunidade e do desprezo. Tinha visto muitos assim. Conseguira que condenassem pouquíssimos. Assim começa Sobre a Água Negra, escrito por Mariana Henriques, que conta a história desta mulher citada aqui no começo, uma promotora chamada Marina. E claro, ela está aqui interrogando esse policial corrupto, na verdade um policial assassino. O que foi que ele fez? Bom, ele provavelmente, segundo vários indícios, assassinou 2 adolescentes pobres, lá que moram em favela. Pois é, com a ajuda também de um parceiro policial. E aqui ela está interrogando, perguntando para ele se ele quer confessar o seu crime, porque isso facilita a sua pena, pode reduzir alguns anos de condenação, e ele continua naquelas. Não, eu não fiz nada. Mas ela diz, não, eu tenho uma prova aqui, uma prova audível, a sua voz gravada aqui, onde ele diz para o parceiro que ajudou ele lá no tal crime, exatamente, bom, agora esses 2 adolescentes vão aprender a nadar. Basicamente isso que ele diz ali na gravação, e ele diz, tá, isso quer dizer o quê? Isso não é prova que eu joguei os 2 lá no Rio Fedorento, sim. É o rio chamado Riachuelo, lá de Buenos Aires, que é considerado um dos mais poluídos do mundo, não só da Argentina, mas do mundo mesmo. Ou seja, uma coisa que está completamente apodrecida, as águas do rio. E qualquer coisa que caia nele também vai apodrecer, inclusive pessoas. Quem cai ali tenta, entre aspas, nadar, acaba morrendo. E se não morre, fica tão contaminado que dá na mesma, praticamente. Enfim, o sujeito está em maus lençóis, segundo, claro, a investigação aqui dessa promotora. Mas o cara é reticente, eu não fiz nada. Ok. Temos então uma questão que a gente pode considerar que essa história aqui é um pouquinho de mistério, de investigação. Sim e não. Em se tratando dos contos da Mariana Henriques, nós sabemos que em determinado momento a história vai pender para uma coisa mais fantasiosa daqui a pouquinho. É o que exatamente acontece por aqui, num texto que é um pouquinho grande, olha só. 1950 e 1967, 17 páginas. Na verdade, durante um bom tempo aqui, quase 5, 7 páginas, a história fica um pouquinho cansativa. Na verdade, apenas a parte, digamos, real da história, que é exatamente o confronto dessa promotora com esse policial corrupto, assassino e por aí vai. Um criminoso também, Claro. E não avança nada, para falar a verdade, porque o cara continua dizendo que é inocente, não tem como ela provar nada, porque aquela gravação lá não diz exatamente, não é uma confissão que ele tenha feito aquilo junto com o parceiro. Enfim, os 2 adolescentes podem ter morrido sem que os criminosos possam ser detidos. Mas ela quer continuar com a investigação e ela pensa em ir então à favela. E aí que a história começa a ficar então mais fantasiosa, quando elementos um pouco mais esquisitos começam sim a aparecer. Aliás, na verdade antes, porque aparece uma garota, adolescente também, que está grávida, numa situação do o físico dela, completamente deteriorado, Dizem, que ela é uma das crianças que nasceram vítimas ali da poluição daquele rio. Sim, crianças nascem deformadas de tanto metal pesado que existem ali naquelas águas. E provavelmente aquela adolescente ali, cheia de marcas na pele, completamente magérrima e grávida, vai saber o que vai nascer dela, Uma criança completamente deformada, se é que vai nascer viva. Enfim, ela que dá uma dica que aquele outro garoto que não havia emergido das águas apareceu. E a promotora fica curiosa, como assim apareceu? Depois de tanto tempo ele já devia estar morto, Se o outro apareceu, o corpo dele apareceu, 1 quilômetro para frente de onde tinha se jogado ali na ponte, no rio. Enfim, como que ele apareceu, Claro que a promotora não acredita direito, porque a menina, além do problema físico aparente, também está meio que, talvez, com droga na cabeça, ela fica na dúvida, enfim. Mas, de todo modo, ela se sente compelida a ir voltar lá na favela, que ela já tinha visitado várias vezes, claro, sabendo que lá era super perigoso, mas tinha um padre, um contato lá, que também fazia umas caridades por lá, tentando salvar os jovens, naquele duelo, os traficantes querendo
acabar com qualquer um que tenta ajudar, porque ou deixa de ser um ajudante do crime ou deixa de ser um consumidor das drogas, né? Exatamente essa questão super perigosa ali daquela vizinhança completamente empobrecida. Aliás, vamos combinar uma coisa, né? A Mariana Henriques, ela gosta de valorizar exatamente a questão de jovens que estão nessa situação por causa da falência social exatamente lá de Buenos Aires, ou no geral assim da Argentina, né? Sempre lembrando que esse livro aqui foi escrito antes, né, da atual situação da Argentina, que agora a população está mais empobrecida ainda, né, por questões políticas, obviamente, e econômicas que vão no embalo, né. Mas, de qualquer forma, ela sempre foi crítica e praticamente essa é a terceira história, de maneira bem clara, que ela está criticando exatamente o empobrecimento da população, especialmente os jovens. E se antes, nas duas histórias anteriores, eram crianças mais novas, aqui são adolescentes, mas praticamente está no mesmo. A crítica dela continua igual, da mesma maneira. Bom, na verdade a história começa a descambar um pouco, porque do mesmo jeito que eu achei um pouco enfadonho no começo, porque eu já sabia, tá, passa logo por isso da parte real, porque eu quero ver qual é a parte imaginária, né? Aquela coisa um pouquinho voltada para um certo assombro. Só quando aí ela vai, Marina, até a promotora, né? Vai até a favela tentar achar alguma pista a respeito de talvez essa criança que conseguiu sair lá do Rio, que era coisa meio improvável, né? Mas, na verdade, ela queria um indício que pudesse comprovar que aquele policial que ela estava interrogando, sim, era o culpado das duas mortes. Ela vai fazer, então, uma investigação, tentar ir atrás do garoto, mas encontra uma favela completamente diferenciada. E justamente lá na igreja, entre aspas, que o padre tinha lá a sua comunidade, bom, tá uma coisa completamente esquisita também. Não tem mais as questões de igreja católica, e tem algumas coisas de religião afro-brasileiras, né? Até é curioso ela citar isso, uma escritora argentina, né? Bom, aí a coisa realmente começa a ficar esquisita. Tem um crânio de uma vaca ali que está sendo adorado. Pois é, realmente, o tom sobrenatural ganha, claro, força quando a promotora chega lá na favela e tenta procurar então aquela criança desaparecida. Depois é uma sucessão de eventos que realmente não me empolgou muito. E claro, depois, no desfecho da história, aí que tem aquela típica conclusão da escritora argentina, que ela fica devendo pra gente, né? Tipo, ela prepara uma certa emoção que a gente começa a viver com o desenvolvimento da narrativa dela e acaba não entregando. A gente tem que fazer um complemento à nossa maneira, claro. Ou achando que tudo vai dar uma grande de uma tragédia, ou achando que apenas tudo vai ser esquecido porque apenas talvez coisas mal explicadas ou mal interpretadas, talvez. É por aí que a gente pode considerar os eventos que vão se desenvolvendo até a conclusão da história. É até difícil eu ficar dizendo exatamente o que aconteceu, porque é uma coisa que você fala, tá, mas e aí? Na verdade, é o tipo do texto que você tem que se conectar com ele. Muitas pessoas podem ler esse conto aqui sobre as águas negras, sobre a água negra, e achar, caramba, sensacional, que tensão. A todo momento a gente não sabe o que vai acontecer. Por outro lado, você pode ser um outro tipo de leitor, tipo eu, que vai ler e ficar com enfado o tempo todo, tanto na parte primeira, que já foi arrastada, completamente real, com o pé no chão, não tem nada exagerado, são questões completamente normais e que estavam acontecendo na Argentina anos atrás, ou seja, da miséria, da corrupção, os promotores que não têm poder suficiente para condenar os culpados evidentes, né? E depois, na parte fantasiosa, bom, antes nessa parte real, que eu realmente fiquei meio que de saco cheio logo do começo, né? Já achando que o texto sim estava grande demais, ele podia ser encortado. Toda essa parte real, na verdade, podia ter sido colocada em duas, três frases de um ou dois parágrafos e já dava todo o contexto exato e já podia partir para ela, a promotora, indo para a favela. Mas então, quando ela vai justamente para essa localidade, quando começa a parte fantasiosa também é uma coisa que também enrola muito. Tem uma questão também que ela remembra um pouco o seu pai, que falava a respeito da poluição do rio, também é uma coisa também enfadonha. Ou seja, para mim, eu sou o tipo de leitor que está meio de, talvez saco cheio mesmo, de ver esse tipo de texto, que realmente ele não me empolga, não me agrada de maneira nenhuma. Eu sei que no fundo eu vou chegar no texto longo, e eu vou ter a mesma experiência que eu tive nos contos anteriores aqui do livro, ou seja,
a Mariana Henriques ela vai me deixar na mão. Ela vai fazer uma proposta, uma situação que parece tensa, mas que também pode parecer que é só uma questão de alucinação, que na verdade nada disso está acontecendo. Ela já faz isso em várias outras histórias, quase todas, na verdade, né? Pouquíssimas, ela não cai nesse campo justamente de tentar meio que iludir, digamos assim, o leitor com sensações e na verdade você ficar na dúvida. E naquela você completa se você quiser, ou então fica com a sensação insossa na boca se você preferir. No meu caso, eu não curti, não me diverti muito, mais do mesmo com certeza para mim. Portanto, para esse texto aqui, o antepenúltimo do livro, eu atribuo apenas 3 asteriscos para ele. Eu acho que ele realmente está de bom tamanho. Bom, vamos ver como é que fica então a conclusão aqui da obra da Mariana Henriques. Fugiu o livro, não sei onde eu enfiei ele. Bom, só faltam mais 2 contos. A gente vai curtir então na quarta e na próxima sexta-feira por aqui. Mas enquanto esses novos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu fiz aqui no Contos do Meu Dia ao longo do ano. E tchau!